eu posso não estar na operação, porque o time vai fazer esse papel. Agora, eu não posso não estar na gestão. Se eu não estiver, não vai ter ninguém. Eu acho que esse foi o primeiro olhar, né? É uma atividade insubstituível e muito importante. E aí, quando a gente olha para o método que fala de gestão, né, até como eu tenho esse background de gestão de projetos, a gente sempre viu com bons olhos. E aí, escutando você e falando sobre a estrutura da empresa, sobre as fragilidades que as empresas têm, a gente começou a perceber dores muito comuns, né? Opa, calma aí, a gente realmente não tem tempo, a gente não consegue olhar o médio e longo prazo, a gente não tem uma estratégia aqui condizente, né? A gente não está conseguindo pensar além da próxima página. E foi aí que a gente viu muito valor, porque a gente precisava de alguém que nos puxasse, olha, esquece os seus problemas de hoje, desse mês, isso aqui é o de menos, né? Vamos olhar lá para frente, aonde vocês vão estar em 2020, aonde vocês vão estar em 2022, qual que é o tipo de cliente que você quer atingir, porque aí você faz análise reversa, né? Bom, se eu quero atender 100 clientes, o que eu preciso para atender 100 clientes? Não é com uma equipe de 6 pessoas que você vai atender 6 clientes, não é com uma equipe de 8 pessoas, não é sem investir em tecnologia. Então, eu diria que a ramificação foi a gestão, né? Porque ela puxou todo o resto. A empresa está saudável o suficiente para crescer? Como que está a gestão financeira disso, né? E aí, quando a gente começou a olhar todos os pontos que você trouxe, ali a gente falou, bom, temos um trabalho muito grande pela frente. Parece que quanto mais a gente avança, mais distante a gente está. O mapa vai se abrindo, né? Porque é gestão financeira, é melhor gestão de vendas que a gente achava que fazia bem porque as coisas estavam acontecendo no piloto automático. É você olhar a gestão dos colaboradores, do nosso cliente. E aí você começa a ver que tem muitas áreas que precisam realmente de um olhar próximo, de uma atenção especial, e que se você estiver no dia a dia vendo o hoje, você não vai ver isso. E esse impacto ele vai ser pego lá na frente, né? Você não vai sentir agora, né? Ah, não, mas eu estou vendendo, tá tranquilo. Ah, mas saiu uma pessoa, eu contrato outra. E aí, quando você vê, passou um ano, você está quase que no mesmo lugar, né? Então, eu sinto que para a gente que estava virado para cima no sentido de crescimento, faltava isso para a gente poder se potencializar. Quem hoje não está virado para o crescimento, seja porque o mercado externo deu uma estagnada, seja porque teve alguma redução, se não fizer isso, a espiral para baixo ela é 1000 vezes pior, né? A única receita para conter isso é a mesma do crescimento, né? É investir em gestão, é investir em profissionalizar e assim por diante. Então, eu acho que para mim foi o maior olhar nisso, né? Sair dessa operação, desse dia a dia, desse apagar incêndio que sempre vai existir em qualquer negócio e ir para essa cadeira de cima, que é uma cadeira de gestão, de olhar o longo prazo, de olhar o horizonte, de pensar em novas soluções, de olhar para a venda como ela precisa ser olhada, né, com um olhar mais diário e assim por diante, né? Então, acho que foi essa percepção, porque muito do que eu acreditava era o time precisa de mim de um lado e do outro lado os clientes querem que eu esteja. Só que tudo isso tem formas diferentes de acontecer sem ser a mão na massa. Então, o cliente gosta de mim? Gosta. Então, é importante que eu esteja no relacionamento. Mas o relacionamento não é uma reunião técnica de trabalho. É você estar próximo do seu cliente, entender como estão as coisas, fazer uma visita e por aí vai. E do time é o olhar de direção. Pessoal, a gente tem que ir para lá. É para lá que a gente tem que ir. E assim, isso, como eu disse, né, garante o dia 1, garante o dia 2, garante o dia 3, mas não é o longo prazo. Ou vai fazer com que o longo prazo demore 300 mil dias, né? E a gente não tem esse tempo todo quando a gente pensa em crescimento, porque o mercado, ele é muito feroz, né? A gente tem os concorrentes, a gente tem as ferramentas avançando, então se a gente ficar nessa briga assim, de dia a dia, a gente não consegue dar esse próximo passo. Então, acho que para mim a grande lição foi essa, né? De que a gente precisa delegar e confiar, saber delegar. O que delegar, né? Porque só delegar por delegar é muito vago, né? Ah, passa a atividade para alguém. Ah, mas se a pessoa não fizer, volta para mim. Então, assim, acho que esse ensinamento no sentido de delegar as atividades para que eu pudesse sair da operação, e hoje ela roda sem mim. Então, o Rogério fora amanhã numa terça-feira ou uma quinta-feira inteira fora, faz com que a empresa não pare. E isso é o que precisa acontecer. Porque não é que eu vou estar na praia tomando lá, né, uma água de coco. Pelo contrário, né, a gente sabe que a gente trabalha muito, né, e o sucesso para o crescimento passa por bastante trabalho, mas o trabalho inteligente, né?
E hoje eu vejo que o trabalho que eu fazia não era um trabalho inteligente, era um trabalho, eram muitas horas, mas inteligente de fato não era, porque não proporcionava o crescimento, né? Não proporcionava a gente olhar e até mesmo permitir que outras figuras do federado se desenvolvessem, né? Então eu via que eu mesmo barrava, às vezes, alguém, por exemplo, quem que pode tocar uma reunião com o federado? Tem que ser o Rogério. E aí isso faz com que eu tivesse que estar em todas as reuniões, né? E aí, olha, você acha que eu vou olhar a gestão? Você acha que eu vou ver a gestão financeira? Você acha que eu vou olhar a nossa estrutura? Não, né? Pelo contrário, eu estou ali, né? E estou feliz, porque eu gosto de participar da reunião. Mas isso era um limitador, né? Então, acho que foi esse olhar que mudou. Acho que esse olhar de que não podemos estar na operação, senão o restante não acontece, foi fundamental. Eu posso não estar na operação, porque o time vai fazer esse papel. Agora, eu não posso não estar na gestão. Se eu não estiver, não vai ter ninguém. Eu acho que esse foi o primeiro olhar, né? É uma atividade insubstituível e muito importante. O segundo olhar, eu acho que foi dar valor para o processo, né? A gente não sabia de pandemia, mas hoje se faz ainda mais necessário para o crescimento, para a capacitação, para a gente manter o alto nível em entrega. Você conhece o nosso trabalho, a gente quer prestar um serviço de qualidade, e para isso a gente tem que estar disposto, né, a investir, a trazer pessoas, a capacitar, a ter ferramenta, a fazer o que for necessário, mas assim, muito não olhava para o processo, a gente não estava tão preocupado com isso, e o processo ajuda a gente a ganhar escala, ganhar tempo, inclusive na operação. Quanto mais produtiva for a operação, menos dor de cabeça a gente vai ter, menos acionamento a gente vai ter, mais possibilidade de crescimento a gente vai ter.